Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao professor Célio, que a gente conversa ultimamente muito com o WhatsApp e nos vimos 2 vezes, não é, Célio? E a primeira, antes de eu dar as boas-vindas, assim, o meu respeito e a minha deferência que eu tenho em relação a esse instituto. Na gestão passada, eu tive a felicidade e a honra de ser assessor do professor Fernando Coelho na PROEC. Uma das minhas tarefas foi exatamente vir aqui, uma reunião com os professores daqui sobre a história de extensão, e eu falei sério para eles que minhas perninhas estavam tremendo, que eu estava numa escola de referência do pensamento econômico no Brasil. Isso não é pouco. Então, o Instituto, ele forneceu e continua fornecendo pensamento para o Brasil. O Instituto de Estudos Avançados da Unicamp trabalha exatamente com essa matéria-prima que é o pensamento. E o que é o pensamento, um estudo avançado? A nossa ousadia de um pouco além do que se faz. Quando o professor Célia, que eu quero agradecer ao professor Dari, daqui da escola, é o professor Henrique, do IMEC, no almoço na FUNCAMP, que sugeriram a presença da doutora Sabrina, que ela representa exatamente essa discussão, esse movimentar que nos faz pensar, que nos faz refletir. Então, para nós, para o Instituto, e aqui eu reforço o agradecimento ao aceite da Sabrina. Sabrina, seja muito bem-vinda à Unicamp. Tá? O seu trabalho, por certo, eu sempre digo para a equipe, daqui a pouco eu vou me estender ela, que o Instituto não almeja ser grande, o Instituto almeja ser diferente. E a Sabrina traduz essa diferença. E aqui eu quero me dirigir a Janaína, a Juliana e ao Tom, que é o time do Instituto de Estudos Avançados. Porque sem essa equipe, por certo, nós não estaríamos aqui. Então, a minha equipe, muitíssimo obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer, né, estar participando dessa mesa de abertura. E eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao professor Marcos Cremasco por todo o apoio que ele, desde a nossa primeira conversa, né, ele já manifestou para trazer a Sabrina para esse diálogo com a Unicamp, né, esse diálogo que eu tenho certeza que se inicia agora. Vamos ter várias etapas, né, vários encontros que vão acontecer, que vão permitir justamente debater um conjunto de ideias, e mais do que ideias, desafios que estão colocados para a nossa sociedade. Né? Então, ter a oportunidade de contar com o apoio do IDEA para essa iniciativa, sem dúvida, é muito importante. Então, muito obrigado, Marco. Acho que essa parceria realmente nos honra muito, em especial porque, sendo, digamos assim, fiel à nossa tradição, a tradição aqui do Instituto de Economia, né, o tempo todo está utilizando nossos espaços, nossa capacidade de diálogo, de pensamento, de reflexão, para tratar de temas urgentes da nossa sociedade, né? Isso nos foi passado pelos mestres nossos fundadores, e nós que estamos aqui agora tentamos levar adiante. E talvez esse momento seja um momento, né, onde esses vários desafios, né, tema aí que vai ser objeto da reflexão de hoje da Sabrina, estão colocados de maneira muito aguda. Né? São um conjunto enorme de desafios que se cruzam, se reforçam mutuamente, né? Portanto são desafios complexos, e o Instituto de Economia tem que, de uma certa maneira, atualizar sua reflexão, incorporar esse conjunto de questões, né? Estabelecer diálogos com outras universidades, outras formas de saberes, outras instituições no Brasil e no resto do mundo, para dar conta do nosso desafio de formar pessoas, estabelecer pesquisa de ponta e de dialogar constantemente com a sociedade. Então, a satisfação de ter a Sabrina aqui é dupla, né? Pela possibilidade de estabelecer esse diálogo, de sediar, né, um dos eventos
entre outros, né, nessa estadia dela aqui na Unicamp, e poder estabelecer justamente a ponte da Sabrina com o restante da universidade, né, com a CONSEM, com outros institutos, né, que já estão agendados diálogos em vários institutos, obviamente também, né, com nossa comissão de pesquisa, de pós, enfim, com os nossos estudantes. Daqui a pouco, enfim, vai haver uma divulgação aí sobre as datas, tá? Mas principalmente por essa oportunidade, né, de tentar atualizar nossa reflexão e ser fiel ao nosso desafio, né, o desafio do Instituto de Economia, que é entender a realidade, por mais complexa que ela seja, entender os desafios e, na medida do possível, tentar atuar sobre ele, né, organizando aí esse diálogo com toda a sociedade. Então, enfim, agradeço muito, Sabrina, também, ter aceitado esse convite. Obrigado. Convidamos a socióloga e economista política Sabrina Fernandes para proferir a palestra O Desafio da Policrise Planetária e as Visões de Túnel que Confundem os Caminhos. Desejamos a todos uma boa tarde e uma excelente palestra. Boa tarde. É uma enorme honra estar com vocês na tarde de hoje, dando o início a essa residência científica que foi pensada com muito carinho, muito apoio da comunidade aqui no Unicamp. Então, gostaria de começar agradecendo o professor Marco, Juliana, Tom, Janaína, a equipe do IDEA, que me recebeu tão bem, a professor Célio, Dari, professor Henrique, que não pôde estar aqui porque tem o centro dele que está abrindo hoje também, que ajudaram a formular essa proposta, que eu acredito que também me interessa muito, não somente porque eu identifico no Instituto de Economia aqui da Unicamp um espaço de grande afinidade com a pesquisa que eu faço e com esses caminhos de influência para a sociedade civil, para políticas públicas no Brasil, é realmente um local de referência, mas porque também, através do IDEA, a gente tem a oportunidade de construir esse diálogo de forma muito interdisciplinar. Então, estando em contato com outros institutos, centros, núcleos aqui na Unicamp, que eu acredito que são necessários e muito estratégicos justamente para esses desafios que eu tenho trabalhado na minha pesquisa, que eu tenho trazido para o debate público já há algum tempo, e que eu tenho o prazer de partilhar com vocês, principalmente hoje, no início dessa residência, que eu vou dar aqui alguns, né, spoilers, pedacinhos de coisas que vão sair em publicações esse ano, inclusive meu próximo livro, que sai no segundo semestre. Eu quero tratar com vocês de temas extremamente complexos, que são atuais. A gente, de vez em quando, na pesquisa, se encontra numa situação um pouco delicada, que é de estar constantemente perseguindo um alvo em movimento. Então, trabalhar com policrise é isso, mas não é um alvo em movimento. São mais ou menos centenas, talvez milhares, que estão entrando em choque uns com os outros e que a informação é sempre uma informação incompleta. Então, fazer isso em comunidade é essencial, porque a gente precisa de mais cabeças pensantes, a gente precisa de mais pessoas envolvidas nisso, porque trabalhar com policrise é construir um programa de análise. Então, não é somente um pesquisador ou uma referência que vai dar conta disso. Então, para mim, é muito importante que vocês estejam aqui. Gostaria, inclusive, de convidar quem está nos cantinhos, sentados, tem alguns lugarzinhos aqui no meio, para que vocês fiquem mais à vontade também durante a conversa hoje. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza, vamos dar início aqui ao que a gente quer trabalhar. Eu acho que seria melhor, sim, para a gente melhorar o contraste aqui. Falar de policrise, eu acho que eu vou dar uma levantadinha aqui, só para facilitar um pouco. Falar de policrise é interessante porque o próprio termo de crise é algo em debate. O que é crise para mim não é necessariamente uma crise para você. E, geralmente, quando a gente fala de crise no âmbito global, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de crise no centro do capitalismo. Então, quando eles se sentem prejudicados, essa crise ou irá reverberar na periferia do mundo,
ou deveria ser um problema que a gente deveria se importar muito, porque o que acontece lá deve nos interessar. Então, isso é parte dessa perspectiva. No entanto, quando a crise acontece nos nossos espaços, na periferia planetária, não necessariamente é um problema para eles. Até porque dentro desses nódulos, essas conexões no centro, uma crise para a gente representa um ganho maior. Uma troca econômica desigual, uma troca ecológica desigual, uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de tomar recursos. Então, estamos muito acostumados a trabalhar com isso, por exemplo, no contexto de uma crise política. Então, dentro do imperialismo, intervenção política em algum lugar, que se aproveita de uma crise social, política, talvez até humanitária, para poder gerar ganhos em outros locais. Então, talvez um exemplo muito claro que a gente tenha nesse exato momento é o choque do preço do petróleo relacionado à guerra contra o Irã. E o que nós estamos notando, principalmente nós pensadores da policrise, trabalhando isso do ponto de vista da mudança climática, é que parece que todo mundo esqueceu de mudança climática agora. E temos que correr atrás do petróleo, porque precisamos estabilizar o preço do petróleo. Isso tem gerado debates muito tortos, eu quero poder aproveitar a oportunidade hoje para entrar um pouco sobre isso. Mas antes disso, é bom a gente conceituar o que a gente trabalha com crise. Crise, normalmente, na imprensa, ou nos estudos mais convencionais, é sempre uma crise do limite ao capital. Quando se encontra uma barreira ao crescimento, uma barreira à expansão, isso é tratado como crise. Como você tem, então, uma barreira à acumulação, que é essa questão-chave que a gente vai encontrar aqui. Eu acredito que uma das pessoas que cruzaram o nosso planeta mais fantásticas para trabalhar isso é justamente o Isvan Mesaros. Então, para além do capital, que é dos livros tamanho de tijolo, é talvez o meu favorito. E, em paralelo do capital, a gente tem uma análise muito profunda sobre o que é essa configuração da crise. E, embora Mesaros não seja uma referência nata do que a gente chama de ecologia marxista, essa linha de análise, por conta da sua perspectiva que analisa o metabolismo social em relação à natureza, ele é uma referência muito importante para a gente. E eu queria destacar esse trechinho aqui, eu não vou ler tudo para vocês, se quiserem tirar foto para lembrar depois, mas uma coisa que ele já traz desde o começo ali é que a degradação da natureza ou a dor da devastação social não tem qualquer significado para o sistema de controle sociometabólico do capital. Então, por quê? É em relação ao seu imperativo absoluto de sua autorreprodução que a coisa interessa. Então, se eu vou continuar me autorreproduzindo, expandindo e acumulando, todas essas outras coisas são detalhes. Na economia, a gente chama de externalidade, normalmente. E o que interessa para a gente é compreender que esses processos de externalização, eles são propositais, mas eles também atingem o seu teto. Porque o planeta é um só. Os metabolismos planetários, quando a gente está falando aqui do sistema terrestre, litosfera, criosfera, biosfera, assim por diante, eles são integrados, não necessariamente um metabolismo único, mas eles são metabolismos integrados, e por serem integrados, eventualmente há um teto, sim, sobre a zona segura de operação. Então, o meu trabalho tem sido, de certa forma, pensar política e economia dentro desses limites planetários, que vão englobar aqui outros parâmetros, outras formas de medir a condição saudável do planeta. Então, não é somente os índices de limites planetários, 9 limites ali do grupo de pesquisa do Rockstrom e outros pensadores, mas também pensando onde que entra pontos de não retorno, onde que entra as nossas reservas, essas reservas de recursos, só porque elas existem, quer dizer que a gente vai usar até o fim, onde que entram os sacrifícios. Então, a categoria da zona de sacrifício nos interessa aqui, e eu quero poder explorar um pouco disso com vocês hoje. Queria começar, então, com as notícias ruins, né? Que eu acho que é algo muito presente na pesquisa da policrise. Essa aqui é a nossa conta global anual de desastres, é uma curva claramente ascendente, preocupante, porque ela não é somente ascendente, mas ela vai se acelerando em gradação aqui. Então, a gente tem aqui, baseado, né, no relatório do GAR, que sai todo ano,
mais ou menos 2,29 trilhões de dólares anuais globais de custo de desastre. Esse custo também é um custo de impacto indireto. Por exemplo, um ecossistema vai se tornando menos resiliente, ele vai ficando mais vulnerável, isso também vai trazer certas consequências. Nós vamos notar que isso aqui já é muito mais do que a economia de regiões inteiras, e a gente vai notar que talvez, se a gente quisesse gastar os nossos recursos de uma forma mais inteligente, talvez com saúde, com educação, com coisas que trazem um benefício social mais amplo, seria interessante entender a questão do desastre não somente como adaptação, mas uma prevenção integrada de desastres, onde investimento em outras áreas também é prevenção de desastre. Então, não é somente no sentido isolado de que existem furacões, então a gente vai fortalecer algumas barreiras, a gente vai realocar a população, porque isso já trata o problema como um dado, como se o fenômeno climático, por exemplo, ele fosse inevitável. Embora a gente tenha uma tendência cada vez mais preocupante de aumento de eventos climáticos extremos, por exemplo, eles sempre podem piorar em número e intensidade se a gente não agir com um plano adequado desde agora. Então, essa falta desse plano tem a ver com essa naturalização, isso é muito preocupante. Então, vou voltar no número anterior rapidinho. 2,29 trilhões de dólares, né? Que é o custo global de desastres. O gasto militar global é maior. Então, hoje em dia, a gente está falando de 2,7 trilhões de dólares em investimento militar globalmente todos os anos. A tendência é que em menos de 10 anos, este valor chegue a 6,6 trilhões de dólares. Então, se a gente já fala, uma das atividades da residência tem a ver, né, a gente fala de genocídio, de ecocídio, de guerra, esse tipo de intervenção. Se isso já é uma realidade, se isso já é algo que a gente tem trabalhado há bastante tempo, imagine só quando esse orçamento, em menos de 10 anos, chegar nesse volume aqui. Isso influencia, não é somente o pagamento do setor militar, mas é como a tecnologia é desenvolvida, como a cadeia produtiva é desenvolvida, onde a extração é aplicada e toda uma questão de organização social. Quando o gasto militar aumenta, também aumenta a necessidade de investimento em fundos humanitários. Quando o gasto militar aumenta, também aumenta a possibilidade, por exemplo, da construção civil de chegar para reconstruir o que foi destruído. Então, a gente está entrando num caminho muito perverso dessa policrise, em que desastres, tragédias, crimes de guerra, crimes humanitários são considerados oportunidades de expansão do capital. E quanto mais esse gasto aumentar, a gente vai ver essa tendência aumentar também. Mas, para contexto aqui, 2,7 trilhões de dólares é o PIB total do continente africano inteiro, é 17 vezes o que a gente pagou para desenvolver e distribuir as vacinas contra a Covid-19, e é 13 vezes mais o orçamento, tecnicamente, de cooperação, de ajuda de desenvolvimento aos países em desenvolvimento. Então, a gente poderia estar aplicando esse valor muito melhor também. Aqui está um pouco pequenininho, mas eu vou ler para vocês em relação a esse parâmetro específico dos limites planetários. De acordo com estes cálculos específicos, a gente já ultrapassou a zona segura de 7 deles, então a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de acidificação dos oceanos, que foi o mais recente, que saiu dessa zona verde e entrou na zona amarela ali. Mudanças no uso da terra, mudanças no uso de água doce, então uma situação que a gente vai caminhando para maior estresse hídrico. Quanto mais a gente vai aqui para esse roxinho, maior é tanto a questão de alto risco, mas de maior imprevisibilidade. Porque os limites planetários não são isolados entre si. Um também se relaciona com o outro. Mudança climática e acidificação dos oceanos, completamente relacionado. Mudança no uso da terra e mudança climática, também, e assim por diante. Então, é uma tendência em que você não vai ter, quando você vai olhando para as setinhas, vou regular, vou olhar só para esse aqui e vou achar que os outros ali vão andar normal.
Se a gente vai caminhando 2 ou 3 para a zona de alto risco, a tendência é que 3 ou 4 também caminhem. Há algumas poucas exceções, então, quando a gente fala da redução do ozônio estratosférico, porque a gente está falando de mudanças muito específicas, tecnológicas e de tratados internacionais que permitiram uma reversão do problema das emissões, por exemplo, de CFCs que interferiam na camada de ozônio. Mas, no geral, a notícia é bem preocupante. E aí a gente tem os países mais afetados por eventos climáticos extremos, e vocês vão ver que temos aqui países que também já são afetados por conflitos sociais, guerras civis, crises humanitárias praticamente permanentes. Alguns locais que são mais vulneráveis porque eles estão numa posição geográfica de vulnerabilidade, mas você tem essa mistura da questão do preparo social, econômico para lidar com o evento climático extremo e a falta, né, de essa peculiaridade que é estar num local específico de ser mais atingido. Então, por exemplo, você olha para a questão do Haiti, das Bahamas, por exemplo, com tempestades, furacões, mas a gente também vai ver situações, por exemplo, a Índia, porque já tem, por exemplo, em regiões da Índia, uma tendência a enchentes. Essa tendência também vai piorando. E a gente tem nesses top 10 países mais afetados, olhando aqui num parâmetro de mais ou menos, né, dos últimos 30 anos, que são todos lugares fora do centro do capital, onde está tendo a acumulação específica. O que leva a gente a perguntar onde que a troca econômica e ecológica desigual também deixou buracos de vulnerabilidade para piorar esses índices também nesses locais. Insegurança alimentar é outro problema generalizado. Em 2024, a gente está falando de 38 milhões de crianças gravemente desnutridas, 295 milhões de pessoas enfrentaram fome aguda, 1,9 milhão de pessoas enfrentaram níveis catastróficos de fome, que é a terminologia que a FAO e a ONU usam para falar disso, mas não é falta de comida. Não é porque, nesse caso específico, teve uma seca numa região, ou naquele lugar eles não produzem. Majoritariamente é por conflito político, por questões de guerra, por questões de intervenção política. Então, existe um projeto global de insegurança alimentar. Não é um acidente. Então, quando se fala que precisamos expandir a fronteira agrária para poder alimentar todo mundo, a gente já poderia alimentar todo mundo. A questão aqui é outra. Então, olhar para a policrise, a gente tentar identificar essas raízes desses problemas e colocar um pouco nesse contexto, né, que não é só crise em si, a gente tem um vocabulário muito amplo para ser trabalhado aqui. É risco, choque, excesso, desequilíbrio, transtorno, imprevisibilidade, vulnerabilidade, catástrofe, colapso. E não é uma linha. Você não sai de um e chega até o outro. Existem colapsos mais localizados, tem colapsos que eles têm uma extensão um pouco temporária, então você tem uma possibilidade de, com políticas de reparação, tentar reverter elementos do colapso, mas é uma tendência que, quanto mais complexa a policrise, quanto mais generalizada, nesse sentido de política de policrise planetária, a base de sustentação também vai ruindo. E quando essa base de sustentação se torna um contexto generalizado de condições desfavoráveis, a tendência é um colapso absoluto. Não significa o fim da humanidade e não significa o fim do planeta Terra. O planeta Terra opera em outra temporalidade que não a nossa, mas significa o fim da sociedade como conhecemos e o pior, que eu diria, que é o fim do potencial de vida justa, saudável, harmoniosa, desejante que a gente tem dessa sociedade que nós conhecemos. Então, a gente está caminhando no oposto. Para além disso, quando a gente fala de crise, risco, sempre temos que perguntar onde? Onde que isso está acontecendo? A que povos? Quem realmente está sendo prejudicado por essa história? São perguntas-chave para a gente. Então, como exemplo, nós temos aqui esse contexto alarmante, atual que estamos vivendo. Peguei algumas matérias
dos últimos dias aqui para ler com vocês. Tem uma perspectiva que olha para o que está acontecendo no Irã agora, no Golfo Pérsico, e fala, meu Deus, maior choque petrolífero da história. Nossa, temos que economizar energia, vamos fazer trabalho remoto, porque não tem como ficar gastando com combustível dessa forma. Além do petróleo, o Estreito de Hormuz também não é uma questão só do petróleo. Para o Brasil significa muito a chegada de fertilizantes. Então, a nossa dependência de outros mercados de fertilizantes, já que o petróleo não é um problema específico para o Brasil aqui. Essa crise energética está aumentando o interesse em energia nuclear. Olha que paradoxo interessante aqui. Eu acho esse fenomenal, porque você vê uma crise energética, então você tem um desejo por energia chamada energia firme, mas, ao mesmo tempo, é uma energia altamente centralizada, que se ela se torna um alvo militar, você tem um apagão geral. Então, não é voltado no sentido de aumentar a resiliência num caso militar, mas de você garantir uma fonte local específica. Porque, dentro desses parâmetros aqui, tudo que é olhado de dependência ou independência é em relação às suas fronteiras tecnicamente soberanas, nesse modelo muito falho, muito fragmentado que a gente opera aí de soberania westfaliana. Mas o que temos que entender aqui é que nada disso aqui é linear. E, infelizmente, o que mais tem destaque, que está trazendo isso para uma discussão global, a ponto das pessoas falarem Terceira Guerra Mundial, sempre esse imaginário que, para você ter uma guerra mundial, você tem que ter vários estados se juntando para fazer guerra. Qualquer guerra, hoje em dia, é mundial. Esses choques são reverberados ao redor do mundo. Mas o mais interessante para mim seria, além da gente olhar para essa camada, que é a camada dominante da economia política, olhar para o custo ecológico e humano dessa história. Quantas pessoas que morreram? Quantas pessoas foram deslocadas que não tem nada a ver com essa história? Entregador de comida que segue trabalhando no Irã, apesar das bombas, porque a gig economy não pode parar. Essa necessidade ainda existe. Você tem uma chuva negra porque você teve ataques a refinarias. Então, a preocupação imediata foi o preço do Brent vai subir. Isso é muito preocupante para a gente, mas e aí? E quem vai sofrer com a chuva tóxica? Quando você tem o que é chamado agora, né? Eles falaram que a base de dados dentro do Pentágono estava desatualizada e identificou a escola de meninas no Irã como um alvo militar, porque foi isso no passado. Vamos supor que seria essa história. Quando você tem um uso de tecnologia sem nenhum filtro para poder fazer esse tipo de parâmetro, quer dizer que morreu, mas fazer o quê? Não é à toa que, né, algumas figuras conservadoras nos Estados Unidos chegaram com a sua islamofobia a falar melhor que estivessem mortas do que crescessem para usar burca. Então, essas coisas estão totalmente alinhadas também com o debate político, com o debate do autoritarismo, da xenofobia, do preconceito e assim por diante, e vão entrando em outras camadas aqui de desigualdade, de segregação que existem nessas sociedades. Colocar isso aqui num contexto é mais interessante ainda para a gente, porque a gente vai ver que a questão de dependência e independência não é simplesmente de arranjo econômico ou de onde algo é produzido. De virar e falar, o Brasil não está tão vulnerável porque o nosso único problema talvez seria a questão dos fertilizantes. Porque nós temos, né, inclusive, uma discussão de que para o Brasil talvez tenha uma janela de oportunidade, porque o nosso petróleo se torna mais interessante nessa história inteira. Essa discussão é extremamente despolitizada. Ela retira os agentes da conversa e ela retira as vítimas e os locais sacrificados da conversa, inclusive ignora que certas dependências só existem porque estruturalmente elas foram moldadas. Se nós temos uma dependência de fertilizantes do exterior, não é simplesmente porque nós não desenvolvemos essa indústria internamente, é porque nós desenvolvemos um modo de produção agrária no Brasil voltado para cada vez mais fertilizantes. O Brasil é um dos países que mais consome fertilizantes no mundo para produzir principalmente grãos para exportação ou para alimento direto de animais, né?
Então, para a gente olhar aqui, geralmente na imprensa, nos comentaristas de plantão, que a gente vê assim, tem uma tensão geopolítica estadunidense aí, não gosta de iraniano, eles estão brigando não tem muito tempo, não sei o que lá, guerra. Aí dessa guerra você tem crise energética. Então essa palavra aí está em todos os lugares. Crise energética global, crise energética para a Europa, porque agora o Catar não vai conseguir exportar gás fóssil da forma que estava exportando antes, e se você para a operação de gás fóssil, demora 2 semanas para religar, e eles descobriram que isso pode trazer outros problemas. Parece que é uma relação linear. Mas, na verdade, essa relação ela está dentro de vários outros contextos. Né? Você tem os eventos, uma tensão geopolítica, uma guerra, isso é um evento, e aí você tem fenômenos que estão coexistindo com tudo isso. A mudança climática não deixou de existir, por exemplo. E você vai ter as crises, especificamente, e os sistemas que alimentam isso, como o capitalismo, o imperialismo, o mega-extrativismo. E aí é necessário a gente traçar essas conexões. E ao traçar essas conexões, isso aqui é um dos meus hobbies favoritos, ficar desenhando esses fluxogramas, tentando modelar, entender qual que é a maior tendência de conexão, quais são os pontos mais fracos, mais fortes, e a gente vai entendendo que você tem um sistema de retroalimentação, que são muito potentes aqui. Se você tem, por exemplo, uma crise energética, ela pode existir de forma a aumentar o mega-extrativismo em outra região, porque você precisa suprir a sua necessidade energética de outra forma. A gente está vendo isso, por exemplo, com a renovação do carvão. Então, a renovação do carvão não é só algo do Trump, ano passado, lançando um decreto nos Estados Unidos, chamando de vamos reavivar a indústria do carvão limpo e bonito, Clean, Beautiful Coal, nos Estados Unidos. Né? Não tem lastro material nenhum na afirmação, mas é uma forma de você tratar isso. Por exemplo, quando se discute, isso a gente viu também em 2022, quando começa a guerra Rússia e Ucrânia, na Alemanha, eu estava morando na Alemanha na época, todos os jornais, todo mundo falava assim, tá vendo? A gente inventou de fazer esse negócio aí de transição energética e agora a gente está mais vulnerável, porque aí a gente parou as nossas usinas de carvão, resolvemos ativar as nossas usinas nucleares, porque a gente estava comprando gás da Rússia, e aí agora a gente não vai ter energia, a gente vai passar frio no inverno por conta disso. E eu pensei, mas não é o contrário, é porque vocês não fizeram transição energética. Vocês fingiram. É aquela coisa assim, nossa, está ameaçando fazer uma transição energética. Né? Aí eles começaram a ameaçar fazer a transição, entraram em alguns parâmetros, não teve coordenação de planejamento de cadeia energética, e isso foi gerando vulnerabilidades no sistema que depois eles quiseram culpar os ambientalistas por isso. E não o fato que gás fóssil não é energia de transição. Foi vendido assim, a União Europeia estabeleceu, inclusive, que energia nuclear e energia de gás fóssil seria energia verde, porque tem uma capacidade de se acoplar com as renováveis. Então, você vai vendo esses esquemas aí de greenwashing que participam disso também. Isso entra no contexto de antropoceno. Eu não vou me atentar muito na defesa do termo do antropoceno. Eu acho que hoje em dia isso é uma polêmica um pouco morta, mas no livro que vai sair semestre que vem eu tenho que passar 10 páginas, né, categorizando por que isso, não aquilo, mas de forma bem sucinta, é holoceno para antropoceno, não é capitaloceno para feudaloceno. Né? Então, a gente tem que dar os nomes dos sistemas socioeconômicos de um jeito, os nomes para sistemas geológicos de um jeito, inclusive brigando com a galera da geologia, né? Porque as suas métricas são umas e a nossa métrica social se torna outra. O que interessa para a gente falar de antropoceno por mais que não tenhamos tido tempo suficiente para ter métricas geológicas para afirmar com consenso que saímos do Holoceno para o Antropoceno, a nossa realidade social é de tendência antropocênica. É uma tendência de cada vez mais impacto, que vai gerando esgotamento de capacidades, condições desfavoráveis, sistemas de exploração cada vez mais aguçados, caminhos irreversíveis e uma desregulação sociometabólica generalizada.
em todas as camadas. Tem pouquíssimas coisas que a gente estuda em que a gente fala, isso aqui está estável, esse sistema está bem, olha, ele está saudável. No geral, há possibilidade de choques sempre o que a gente está olhando no meio do caminho e vai ficando cada vez mais complexo. E é por isso que a gente fala de policrise planetária. E aí eu queria ajudar a qualificar um pouquinho mais o termo. Uma coisa interessante aqui para esse debate é que a palavra policrise, principalmente durante a pandemia, a guerra na Ucrânia, meio que entrou no vocabulário padrão. A gente viu em vários, Financial Times falava de policrise da hora, vários relatórios, algumas pessoas começaram a estudar isso, mas, no geral, se você olhasse para os modelos que eles traziam para falar de policrise, extremamente eurocêntricos ou sobre a América do Norte, muito baseados em eventos. Então, você tem guerra na Ucrânia, e você tem uma crise energética, isso gera um choque inflacionário, porque você tem um aumento do custo de vida na Alemanha, e aí a Inglaterra vai sentir isso de uma outra forma, porque teve um Brexit. Então, mapeando vários eventos e falhando em entender os mecanismos que partem de sistemas da economia política que favorecem o surgimento desses eventos ou favorecem que a gente tenha ferramentas para navegar esses eventos. E aí, então, várias pessoas trabalharam com isso, tem um pessoal, o Homer Dixon, lá no Cascade Institute, Adam Tooze ficou muito conhecido também por trazer a questão da policrise, tem, por exemplo, um Substacks mais famosos, sempre saindo uma coisa nova sobre isso, mas eu gosto muito do livro do Michael J. Albert, porque ele entra numa leitura que é mais parecida com essa base do Mesaros para olhar a crise. E uma coisa que eu acho que é importante, e é por isso que eu tenho trabalhado com ele nisso aqui, é o entendimento de que navegar a policrise não é olhar para um evento e pensar a solução para aquele evento. É pensar soluções sistêmicas. Porque senão, resiliência, que também é uma palavrinha que é usada de lá para cá, fica parecendo que uma mera solução tecnológica ou de mercado irá resolver, mas aí a minha resiliência não é a sua. Ou a minha resiliência vem através da perda da sua resiliência. Então, olhar para essas conexões num sentido de turbulência sistêmica nos interessa bastante. E aí, nesse sentido, o Michael começou a trabalhar falando de policrise planetária. Ele vem também dessa leitura da ecologia política. Eu falei, eu também agora vou usar só com planetária do lado, porque eu acho que isso nos lembra que a gente está fincado num sistema ecológico que tem o seu próprio metabolismo, inclusive independe de humanos nesse metabolismo. Se a gente não existisse no planeta Terra, o planeta Terra ia estar existindo. É importante porque traz um pouco de humildade e contextualização para o que é o desenvolvimento dessa sociedade extremamente desigual, porque o antropoceno é sobre uma sociedade desigual, não é sobre a culpa dos seres humanos em abstrato. Isso é um pouco um espantalho que surgiu no debate. Mas muito mais entendendo que o que a gente tem aqui é uma situação em que as nossas conexões são profundas, mas quanto mais a gente normaliza os sistemas geradores de policrise, mais complexo fica o debate e mais difícil fica você vender um pacote político, econômico, uma proposta, porque você não vai ter uma solução em 6 meses. Porque você não tem como implementar isso de cima para baixo. A chave para a leitura da policrise planetária, ela é, na verdade, uma chave de leitura das bases sociais e ecológicas. É nessas bases que a gente vai se conectando, que a gente vê essas consequências comuns. Coloquei essa imagem aqui porque, para mim, ela foi muito marcante, do bombardeio de uma das refinarias no Irã. E aí faz parecer que isso é um problema lá. A quantidade de gás de efeito estufa que foi lançada na atmosfera com isso aqui, você fala, mas ia ser queimado de qualquer jeito, em combustão, em algum carro, em alguma coisa. Bom, mas aí teria ido para aquilo ali. Você acha que o carro vai deixar de falar, quero beber gasolina por conta disso? Isso aumenta a pressão produtiva. Então, as guerras têm o seu próprio custo de emissões que não são substituíveis, elas são adicionais às emissões padrão da sociedade hoje.
a gente vai ver que é crise, né? Então, a gente não pode deixar de falar que tem crise alimentar, migratória, geopolítica, climática, mas todas essas crises também são crises ecológicas. E este é um fundamento central que a gente precisa na pesquisa, na educação e no debate público. Este entendimento que meio ambiente não é uma coisinha lá fora. Tem um problema. Na educação infantil, até hoje, a gente faz isso. Não sei o que lá, desenho algo sobre a natureza. Aí dá vontade de desenhar um computador. Para mostrar, olha, também. Nós estamos extremamente interconectados, inclusive materialmente. Essa ideia de que o sintético não é a natureza é o que faz a gente pensar que o sintético não impacta a natureza. Que o sintético, inclusive, fica lá remoldando, reconfigurando o que é a natureza. Aquilo que não se decompõe, ele se torna parte do ecossistema. E nós estamos produzindo cada vez mais sobre isso. Significa que no nosso debate sistêmico, a gente tem que olhar para capitalismo, imperialismo, colonialismo, mega extrativismo, produtivismo, modo de vida imperial, que é um conceito do Ulrich Brand e do Marcus Wissen, que eu gosto bastante. Quando eu estava em Viena trabalhando com o Ulrich Brand, eu fiquei muito tentando entender o que é essa relação do modo de vida imperial também na periferia, e que está absolutamente tudo sujeito aos limites planetários. Não só aqueles 9 limites planetários, mas a ideia de limites metabólicos. Que o planeta é esse, nós trabalhamos com isso, e, querendo ou não, temos que lembrar que esse planeta é um sistema fechado. A gente não está trocando matéria com o resto do universo. Essas ideias mirabolantes, agora a gente vai começar, nossa, se o problema do lixo no planeta fica muito grande, a gente despacha o lixo por foguete. Aí você despacha o lixo por foguete, e o foguete está gerando o quê? Lixo. Está gerando emissões. Está consumindo recursos que poderiam ser aplicados em outros lugares. Então, a gente tem que fazer uma leitura da policrise, que não é só a policrise planetária, é a partir das margens, é colocar a periferia do mundo, o sul global, dentro dessa conversa, para que não sejam somente os eventos que mais afetam o centro do capital, os eventos privilegiados nessa análise. Porque se eles forem, a solução para os eventos deles vai ser mais zona de sacrifício onde a gente está, vai ser menos recurso onde a gente está, vai ser, mais uma vez, está reforçando essa ideia de que para alimentar o desenvolvimento num lugar, o outro lugar só pode ficar na área do subdesenvolvimento. Então, tem alguns conceitos que são fundamentais para a nossa análise, a gente vai lá olhar para a troca ou intercâmbio economicamente desigual, que é muito forte na teoria da dependência. O Brasil é uma referência mundial sobre isso, deveria ser mais ainda, se eles quisessem ler brasileiros, realmente traduzissem brasileiros, poderia ser muito mais ainda. A troca ecologicamente desigual, que é muito forte na nossa análise de imperialismo ecológico, e que é central para a gente não cair numa armadilha de que vamos resolver o problema simplesmente subindo o valor na cadeia produtiva de algo e sem olhar que isso está aumentando uma pressão extrativa, um custo maior de um recurso. Eu vou dar uns exemplos sobre isso. A zona de sacrifício, para mim, é um dos conceitos mais fenomenais que a gente tem. Ele surge a partir de atingidos e ele surge para a gente dar nome a essas práticas de externalização. Para a gente produzir a quantidade de lixo que a gente produz, o Ali Kadri fala isso, né? A coisa mais constante da sociedade hoje é a produção de resíduos, e que tem que chamar muitas vezes de lixo, porque se ele não tem um propósito, se ele não é realmente gerenciado, é lixo. E o que nós vemos é que a zona de sacrifício é a que, para eu estar limpinho aqui, mas eu sujei muito, eu vou só garantir que essa sujeira vai parar em outro local. Essa zona de sacrifício é geralmente muito racializada, inclusive o debate da zona de sacrifício é relacionado, né, à sujeira, à questão de lixões entre bairros mais brancos, bairros mais negros dos Estados Unidos. O Chile vai pegar esse debate da zona de sacrifício e levar para a mineração, vai institucionalizar, inclusive, para falar de zona de sacrifício do cobre, e povos indígenas vão falar, bom, somos os primeiros a entrar na zona de sacrifício planetária, e a gente precisa fazer isso para lembrar que toda externalização vai parar em algum lugar. Os novos colonialismos, eu tenho trabalhado já há alguns anos com a questão do colonialismo verde, que também é padrão, que é aquela ideia de que aquele lugar lá, não, vamos chamar isso aqui de desenvolvimento, vamos fazer essa coisa lá, vai ser bom para eles. O resultado nunca vem, mas atende uma demanda em outro local. A gente tem visto isso muito
com a questão da exploração de minerais estratégicos, estratégico, crítico, que é um termo que vem, inclusive, da securitização e do mundo militar, em locais na América Latina, então o Nordeste brasileiro, regiões no Chile, por exemplo, na Argentina, e pensando, inclusive, a geração de novas commodities, que a grande promessa do hidrogênio verde não é tratar de intermitência, até porque a própria questão do que falam da intermitência das renováveis, né? O sol não é tão confiável, o vento não é tão confiável. Integração de matriz energética, sistemas de bateria de larga escala já ajudam a dar conta de muito disso. A grande promessa do hidrogênio verde não é o armazenamento de energia, é a exportação. É você garantir que temos espaço livre sobrando no norte da África, então, por exemplo, no Marrocos, na Tunísia, ou na América Latina, e a gente vai produzir energia com os nossos recursos aqui e a gente exporta para lá. Então, essa é uma forma de garantir que o modo de vida imperial, na Alemanha ou na França, por exemplo, não precisem fazer ajustes ao seu gasto energético. Eles vão crescer ainda, não tem como ficar colocando tanta produção de hidrogênio verde lá, então a gente compra de outro lugar. Isso parece uma grande oportunidade verde, oportunidade de mercado. Então, a gente precisa olhar que isso vai gerar impactos acentuados em alguns lugares específicos, vulnerabilidades velhas e novas, e que o que a gente entende é que as injustiças pré-existentes fazem parte dessa conversa. Elas geram essas oportunidades também. Então, não tem a resiliência no sentido que a gente trata na ecologia, né, que é a resiliência de um ecossistema, de absorver um choque. A resiliência de um ecossistema, muitas vezes, está a ver com alta biodiversidade, que é o que permite ele se autorregular. Mas a gente tem um sistema global que nem liga para a biodiversidade, nem entra na conversa, a não ser que sejam para métricas específicas, talvez para você criar um crédito de hipopótamo, e aí você vai vender ele no mercado, algo assim. Aí entra a bagunça. Isso aqui é um modelo simplista, de 41 variáveis. Vou tentar dar um pouco de zoom, para vocês entenderem como que a coisa fica aqui. Acho que vou ter que sentar para olhar isso aqui. Uma zona de sacrifício aqui. Ela pode ter uma zona de sacrifício de poluição, você vê essa setinha, mas ela também vai piorando a biodiversidade, então você tem a setinha na direção da perda de biodiversidade. A mudança climática, ela gera zona de sacrifício, porque você tem perda de habitat territorial, perda de resiliência. A desigualdade molda a zona de sacrifício, ela escolhe que zona será de sacrifício e qual não será. E aí você tem uma crise hídrica relacionada a isso, porque você usou tal da água no processo de mineração do lítio, por exemplo. Então, aquela zona de sacrifício, ela vai ter que agora economizar a água, porque a água que estava disponível não é dela mais. Ela cumpre um propósito econômico diferenciado. Então, a crise ecológica, ela parece maior aqui. A crise ecológica poderia fazer seta para todos os lados. Aí não ia ter uso o modelo, porque você não ia enxergar mais nada. Então, a gente tenta fazer, na hora de olhar isso, procurar os pontos mais diretos para poder identificar pontos de tensão, onde mudar algo ajuda a mudar o outro lado também. Porque é isso que a gente vai aprendendo com a policrise. Se um problema gera 10 outros problemas, a gente precisa agora, em vez de procurar uma solução para um problema, é uma solução que corrige 10 outros problemas. Então, quais são essas soluções que resolvem, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de rapidez e do ponto de vista conectivo também. Mas, assim, a gente vai ter exemplos aqui, né? Perda territorial, tecnologias danosas, que é algo que é interessante a ser trabalhado. No meu grupo de pesquisa sobre desenvolvimento e industrialização, se fala muito de uso da IA para fins militares, de crime de guerra, horroroso. Então, sempre aquela ideia de que há uma apropriação do outro lado, mas aí parece que a gente esquece como é que muitas dessas tecnologias surgem em primeiro lugar. Elas já nascem no meio militar. Elas já nascem com investimento militar.
dentro de institutos militares. É a gente que talvez pega o excesso tecnológico e se apropria para outros fins. Então, uma outra forma também da gente tentar olhar para isso, no livro isso vai ficar mais fácil de ver, porque vai estar impresso, é neste outro modelo aqui, que eu chamo a minha pequena galáxia da policrise planetária. Né? Então, a gente vai vendo todo esse sistema estelar horroroso aqui, e tentando entender, olha só que interessante, aí eu já olho para o colonialismo e eu vejo, tá vendo por que a luta anticolonial conta? Por que ela importa? Porque você pode estar olhando para a questão da miséria, e se você não olhar para a questão colonial, você vai trabalhar a miséria como vamos pegar e arrecadar tanto de dinheiro desses países, ou abordar pessoas na rua para doarem R$20 por mês para a gente resolver um problema de miséria em algum local. Estamos tapando o buraco. Não quer dizer que a nossa solidariedade não importa, principalmente em situações de emergência, porque não tem sistema prévio. Mas é isso. Eu escrevi um artigo uns 2 anos atrás para o Intercept, quando tivemos o colapso localizado no Rio Grande do Sul, e a gente teve, né, aquela comoção social, vaquinhas, PIX. Era importante, mas a gente vai viver disso agora? Chegou no ponto de Juiz de Fora agora a prefeitura pedindo PIX, né? Isso significa que a gente não está olhando para o problema do ponto de vista sistêmico e procurando respostas que sejam sistêmicas também. O problema disso chama-se visão de túnel. Essa visão de túnel, ela é proposital, ela não é assim, olhei para isso e esqueci de olhar para outra coisa. Não, porque se você olha para uma coisa só, você vende uma solução direta para aquela coisa, vender tanto no sentido comercial quanto no sentido político, né, de falsas soluções. Então, a gente usa isso, você não está olhando para a periferia, uma das razões que eu gosto muito do conceito de visão de túnel, porque você perde a sua visão periférica. E aí o periférico tem sentido duplo para a gente aqui. E se foca, em vez de olhar, né, para os eventos, fenômenos, crises, sistemas conectados, se olha para elementos específicos. A complexidade era só um pano de fundo. Nossa, está difícil o planeta, né, crise, Terceira Guerra Mundial. A gente fica só nisso ali no plano de fundo, em vez de fazer essas conexões. Então, os elementos acabam isolados, as abordagens técnicas se tornam apolíticas, entre aspas, porque, na verdade, é despolitizado. Há um projeto de despolitização das soluções técnicas. Às vezes, olha para adaptação, vamos adaptar o sistema, a gente não transforma o sistema. Então, a gente adapta a indústria de petróleo, a gente não muda, né, o setor de energia. A gente não tem uma transformação mais sistêmica. E a gente adiciona mais coisas no planeta, mais coisas, então a gente vai inventar um aditivo, uma partícula, uma tecnologia, em vez de pensar uma transição, que a gente vai tendo várias substituições simultâneas e que são baseadas, para você ter transição, isso é uma coisa que eu explico já tem alguns anos no meu trabalho, a transição exige o princípio da obsolescência. Para algo fixar, para a gente chegar na nova hegemonia, aquela coisa do passado tem que ficar no passado também no sentido de dependência, de necessidade. Não fazer sentido. Cidades que você tem um transporte público muito mais integrado, muito mais acessível, o carro vai ficando obsoleto. Porque as próprias pessoas vão pensar, não vale a pena, não faz sentido mais na minha vida. Então, o princípio da obsolescência ele é muito importante para a gente aqui. E na visão de túnel de carbono, que é um exemplo clássico que a gente tem para falar de mudança climática, a mudança climática não tem nada a ver com os limites planetários, é só ela. Então, se fala de clima, mas não fala de biodiversidade, não fala de água, não fala do ecossistema marinho, só quando tem a ver com algo direto com o clima. Mas aí você pega clima, aí você esquece dos outros gases de efeito estufa. Você olha só para CO2, porque aí interessa, porque é mais fácil você apresentar uma solução técnica, tecnológica ali. E aí, de repente, em vez de falar de transição climática, a gente começou a falar de transição energética. Então, a gente excluiu toda a parte de emissões de mudança do uso da terra, desmatamento, agronegócio, excluímos. Nós estamos falando de transição energética. De repente, não estava suficiente, porque na transição energética
às vezes você tem que fazer transição de verdade. Então, a gente começou a falar de descarbonização. Então, o problema é o carbono. Então, nesse emaranhado gigantesco aqui, a gente esquece da extinção de espécies, a gente esquece ali que a gente tem novas doenças, estresse hídrico, as tecnologias danosas, o autoritarismo, degradação do solo, tudo se misturando, e a gente foca somente em dióxido de carbono, quais são as emissões, quais são as fontes delas, quais são as tecnologias, mercados e adaptações. Um conceito interessante para trabalhar isso chama-se consenso da descarbonização. Tem um artigo está disponível na internet do Breno Bringel e da Maricela Svampo, em que eles explicam muito, mas se fala que é um acordo global que defende a mudança de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma matriz sem emissões de carbono ou com emissões reduzidas baseadas em energias renováveis. Eu diria que vai além disso. Também uma matriz que ainda tem combustíveis fósseis, mas são um pouquinho mais descarbonizados, com adaptações no sistema produtivo e no sistema industrial. Mas o consenso da descarbonização ele é muito baseado em eletrificação. A gente eletrifica as coisas, e qual que é o problema? Quanto mais se eletrifica, mais aumenta a demanda energética do outro lado também. Então, a gente vai tendo um sistema que vai se retroalimentando. Transição energética vira transação energética, é o trocadilho que a gente ama usar aqui, mas tem outras formas de a gente trabalhar com isso, porque na economia política o que a gente vê é diversificação energética. Você vai diversificando os portfólios de investimento, as empresas vão diversificando, inclusive nos últimos anos, várias que estavam diversificando resolveram que não precisavam mais disso, porque o Trump falou que não precisa mais. Né? Então, assim, é uma resposta um pouco ali aos Estados Unidos nisso, mas você vai promovendo essa coexistência entre o capital fóssil e os investimentos em renováveis. Então, não é mais uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia, aí pinta lá de arco-íris, verde e tudo mais. Então, você tem uma expansão da matriz com adição tecnológica, inclusive visando novas demandas. Então, empresas de Big Tech agora estão comprando contratos privados diretos de energia renovável nuclear para poder atender a sua própria demanda crescente para centros de dados, principalmente baseado em IA. Então, se estima que nos próximos anos a demanda elétrica da Microsoft vai crescer em 600% por conta de IA em centros de dados. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem milhões de pessoas no planeta que não têm eletricidade. Só que em vez de usar aqueles recursos da extração, da tecnologia, das políticas, para atender essas pessoas que vivem num contexto de pobreza energética, a gente permite, dentro do sistema do mercado livre energético, com que essas empresas tenham uma sede gigantesca, vão lá e capturem esses recursos para si mesmo, e depois enfiam uma IA desnecessária goela abaixo. Você não consegue. Você vai comprar uma geladeira hoje, ela tem IA, né? Então faz a gente. Qual que é a função social realmente dessas tecnologias? E nesse gráfico aqui, que é do Statistical Review of World Energy, que sai todo ano, a gente vê que o consumo primário global de energia, na verdade, está mais ou menos a mesma coisa. O de baixo, ó, carvão mudou bem pouquinho, vocês não conseguem nem ver quando o gráfico é pequeno. O petróleo, que é o segundo ali, a base, ele tem uma micro oscilação ali. Aí você vem energia nuclear, depois hidrelétrica, e lá em cima tá outras renováveis. Isso porque o nosso consumo energético está aumentando, tá? Ali na ponta Y que a gente vê é os exajoules de consumo global anual. Então, a gente está ali beirando 600 e pouco. Nos próximos anos, a gente vai chegar a 705. Então, a gente está aumentando o consumo energético global, principalmente empurrado pela eletrificação, e isso faz com que a Alemanha vire e fala, não, tá vendo? Por isso que a gente tem que continuar com carvão. Porque como é que a gente vai suprir? Porque a discussão virou sobre segurança energética como resposta ao seu mau planejamento e à sua não transição. Transição agroalimentar vira sustentabilidade de mercado, então a gente vai ver vários parâmetros sobre isso, que geram desde agropecuária regenerativa, vários termos sobre isso, agricultura climaticamente inteligente, que as principais locais que enfiam a agricultura climaticamente inteligente são empresas como a Yara, que são empresas de fertilizante. Então,
Faz todo sentido para elas. Esse tipo de fertilizante vai ter menos emissões, então esse vai ser o que a gente vai vender para vocês. Nunca vamos produzir sem fertilizante? Será que é possível? Tem outro método? Crédito de carbono, tem várias análises, mas essa da Silveira eu acho bem interessante. 85% dos créditos de REDD+ no mercado foram analisados, e aí 31% dos projetos foram classificados de alta qualidade. Quer dizer que 69% não, né? Então, esses créditos estão falando que estão compensando mesmo. Um dos grandes problemas é que vários deles falam de crédito de desmatamento evitado. Ok, desmatamento evitado no sentido que ele ajuda a compensar uma emissão do passado. Mas se a gente vai contar que ele compensa uma emissão do futuro ou atual, é porque a gente tratou o desmatamento como imperativo. Não fecha essa matemática na atmosfera. E o gado modificado, que eu, como antiespecista, fico meio horrorizada, que agora tem de tudo. Aditivos à base de sílica, por exemplo, para colocar na ração da vaca, para ela comer e no estômago dela, ela acabar produzindo menos metano. Ou modificação genética, agora tem CRISPR, né? Eles estão fazendo edição de gene de gado bovino para poder emitir menos metano. Vacinas que aumentam os anticorpos na saliva do gado, que aí quando engole vai produzir menos metano. Dietas com mais grãos, ou seja, tipos de milho específico. Parece uma solução se a gente entende que a quantidade, Brasil, que tem mais bovinos do que seres humanos, de metano emitida é problemática. Sim, mas se eu olho só para isso, eu esqueço que tem desmatamento, tem degradação do solo, tem o uso do solo em si, o uso de vários outros recursos, mas para o mercado interessa olhar só para um lado dessa solução, porque é mais fácil de eu vender nesse pacote. Ou, por exemplo, a transformação industrial que mantém a troca ecologicamente desigual, inclusive em programas de indústria verde. Vai falar, porque está na moda, todo mundo está falando política industrial verde e tudo mais, mas o que é chamado de verde é debatível aqui. Então, muito se baseia, por exemplo, no sul global, virar e falar, você tem uma economia mega extrativista porque você está exportando minério bruto. Então, isso deixa você mais vulnerável no mercado e você não se diferencia no mercado global também, porque um monte de gente tem minério bruto. Então, a gente vai fazer investimentos, parcerias estratégicas para poder refinar, processar e talvez desenvolver em produtos específicos com uma nova indústria onde você está. Então, você vai fazendo um downstreaming, que é o termo para isso, mas ele é um downstreaming de mercado, que ele ainda visa atender uma demanda externa e não necessariamente uma demanda social, ecológica, bem planejada. Pode, inclusive, acelerar a demanda extrativa. Porque se agora eu estou ganhando muito refinando cobre, então eu quero minerar mais cobre também. E isso não tem vinculação de finalidade. Então, o neodímio, o samarium, de terras raras que eu estou explorando, ele pode parar num submarino nos Estados Unidos, um submarino Virgínia, em altas quantidades, que vai ser utilizado para a guerra, ou ele pode parar numa turbina eólica. Então, não tem essa vinculação. É importante que a gente está gerando valor na cadeia. Então, essa cooperação para sinergias de mercado, porque os incentivos não mudam. Eles são os mesmos de sempre. Isso normaliza a zona de sacrifício. Isso aqui eu tenho um capítulo de livro que saiu recentemente, mas tem uma versão traduzida dele na revista Rosa, que está online, que é Velhas e Novas Zonas de Sacrifício na América Latina, que eu trago um pouco desses parâmetros. Quem quiser olhar essas definições da zona de sacrifício, está presente ali. Mas você vai ter zona de sacrifício, que é o modelo extrativista industrial massivo. Então, ele serve essa cadeia global de suprimento, que não é questionada. Atividades industriais muito mal planejadas, que também são vorazes, também estão consumindo recursos. Então, por exemplo, o uso da água doce com outorgas, que não foram pensadas dentro de um sistema hídrico integrado. Zona de sacrifício de racismo ambiental, como eu mencionei mais cedo. Zona de sacrifício de guerra. E essas novas modalidades, por exemplo, da digitalização. Então, no Brasil, a gente tem falado sobre isso no contexto da zona de sacrifício dos centros de dados que estão sendo implementados sem debate com a população e que trazem pressão hídrica e pressão energética para esses locais.
E a zona de sacrifício verde também, que a gente fala, por exemplo, quando você estabelece parques eólicos num modelo latifundiário, num esquema de mercado livre de energia para o capital privado, que não atende à comunidade local e não tem o mínimo de salvaguardas de proteção. Então, a transição energética, que é transação, chega na vida dessas pessoas já com um tipo de violência, e aí você não tem, né, aquela inclusividade e a função social que seria necessária para isso, para tentar conciliar, fazer essa regulação ser humano-natureza nesse processo. Um exemplo de estudo de caso que eu tenho analisado bastante, que vai estar no livro que sai no segundo semestre, é a questão da Indonésia, porque a Indonésia é tratada como um caso de sucesso da industrialização verde, porque a Indonésia ali, né, começou o debate em 2014, vai ser efetivo mesmo a partir de 2020. A Indonésia vai proibir a exportação de níquel bruto. A Indonésia tem 42% das reservas de níquel do mundo, 51% da produção global de níquel no mundo. Então, tem uma preocupação que, olha, estamos vendendo níquel muito barato e aí a gente não está se aproveitando disso. Então, vão banir a exportação bruta, o níquel começa a ser processado e refinado como indústria que chega com investimento estrangeiro, então você tem investimento estrangeiro direto ali. Mas o que isso acontece? Isso aumenta a pressão extrativa. Você vai ter mais extração de níquel. A extração de níquel gera zona de sacrifício, gera desmatamento, toxicidade. O processamento de níquel na Indonésia é majoritariamente através de energia à base de carvão. Também tem um consumo de energia hidrelétrica, mas ele é marginal nessa cadeia, ou seja, você aumenta as emissões de gases de efeito estufa para poder processar o níquel ali dentro, e você também está consumindo a capacidade de renováveis que poderia ir para outros usos, porque você vai usar a hidrelétrica também para o processamento de níquel. Enquanto isso, vai vindo mais investimento, estão planejando aí nos próximos anos, lá para 2028, 2030, terminar de estabelecer uma grande planta de bateria de níquel na Indonésia, pensando nesse downstreaming da cadeia produtiva completa. Então, a gente extrai, a gente refina, processa e a gente cria a bateria aqui. Aí a gente tem uma contradição que é curiosa, né? A bateria de níquel, que é essa lítio NMC, ela tem lítio também, ela é muito frequente em veículos de alta performance, porque ela tem maior densidade energética, então você vai poder ir mais longe com ela e tudo mais. Não é esse o tipo de carro elétrico que é vendido na Indonésia. Então, 90% dos carros elétricos vendidos na Indonésia no ano passado foram, na verdade, de fosfato de ferro-lítio, que não usa níquel. Então, quem que você está atendendo? Você está atendendo o mercado externo ainda. E faz a gente questionar. Política industrial pode até ser, não está tendo o efeito que eu acho que deveria ter, mas verde, acho que não é. Essa configuração do verde, só porque ela atende algo do elemento, carro elétrico, é uma definição muito limitada, muito torta. E aí, para finalizar a conversa com vocês aqui, a gente tem que imaginar o que é a resposta desde o Sul. Já vou avisar que eu vou deixar isso aqui um pouco no ar, porque faz parte dos debates que a gente vai fazer durante a residência, tanto que a última palestra, a palestra de encerramento, é a que eu trato mais visivelmente da questão do desafio da transição. Mas eu acho que para a gente é muito viável entender que a policrise ela ocorre no sistema planetário, mas o norte global olha para a policrise a partir do seu umbigo. Então, quando eles olham para isso, a resposta para a policrise, muitas vezes, é turbulência sistêmica, onde crise se tornou sinônimo de cotidiano, do nosso dia a dia. E isso vai sendo algo que vai gerando mais problemas ainda, porque você tem movimentos de estados autoritários, invasões, guerras, governos que não são aliados a bilionários, são de bilionários, essa corrida por recursos de uma forma muito excludente, e o resultado vai ser apenas mais policrise. Você navega a policrise para ficar dentro dela, você não navega para fora da policrise. Então, o que nós precisamos entender é que, para eles, não é sobre sair da policrise, é sobre ser donos dos espólios da policrise. O que eu posso ganhar com essa história? E para a gente, que está do outro lado, a gente já sabe como isso funciona. Porque a gente já vivenciou e vivencia
crises e suas falsas respostas à crise há muito tempo. Nós temos os eventos, fenômenos, crises, sistemas, e a gente precisa olhar para os nós, para os nódulos, para esses focos de tensão, para essas condições que precisam ser alteradas mais radicalmente. Então, eu sugiro, como linha de pesquisa e de debate público, a gente analisar a policrise a partir da zona de sacrifício, dos povos explorados, dessas dinâmicas de dependência histórica, vícios desses modelos hegemônicos, desperdícios, excesso e, principalmente, de uma postura de não normalizar a catástrofe, que é uma tendência, que é algo, inclusive, do nosso debate cotidiano, né? Porque a angústia da sociedade nos afeta tanto que a gente quer rir para não chorar. E isso também opera como mecanismos psicológicos em como a gente aborda a catástrofe e aborda essa questão de será que existem outros caminhos ou não. Uma leitura que eu acho interessante é da Moira Milan, que é a autora, o Etchaf Mapuche no território argentino, e ela fala do terricídio, porque não é somente o ecocídio ou o genocídio, é que esses sistemas de morte, de crise que se tornaram tão dominantes, eles dependem da exclusão de agentes específicos do seu espaço de atuação. A gente não teria chegado a esse ponto todo se a gente não tivesse eliminado como limpeza étnica, como etnocídio, né, cultural também. Os povos são ligados aos territórios e ao metabolismo desses territórios. Então, para ter essa separação moderna, ser humano-natureza, que é uma separação artificial, a gente teve que eliminar vínculos reais de pessoas reais. Então, esse terricídio é um conceito interessante para a gente trabalhar aqui. E eu elaboro como isso, essas gradações ecocidas dependeram desse extermínio, não teria ocorrido de outra forma. O que me traz, né, a algo que eu tenho colocado muito assim nessa pesquisa do livro e tudo mais, eu quero explorar com vocês nesses próximos meses, é que há respostas que não são tratadas como respostas porque elas não convêm ao centro, porque elas não são soluções para a policrise no norte global. Na verdade, elas alteram tensões e relações que vão desagradar muita gente lá. Mas é para esse lugar que a gente tem que olhar. Que aqueles que vivem o colapso, aqueles que se configuram coletivamente como atingidos pelo sistema, muito antes de falarmos de policrise planetária, desse termo existir, já pleiteiam ideias, sugestões e projetos sociopolíticos desde sua aflição e o seu amor pelo que está ameaçado. Então, essa é a nossa tarefa coletiva, inclusive nossa, nos próximos meses aqui na Unicamp, definir e conectar esses caminhos. Muito obrigada.